Boa noite, queridos! Vamos começar mais um tempo de devocional aqui, juntos como igreja, ao nosso Senhor, um culto a Ele, uma devocional para ouvir um pouco mais da voz dEle nesse tempo que a gente está vivendo, nesse tempo tanto de pandemia, mas também uma semana muito especial, que é a semana da Páscoa, e hoje especificamente a sexta-feira da Paixão, a sexta-feira em que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, vamos fazer uma reflexão breve na sexta-feira que Jesus entregou a vida dele por nós. Bem-vindos, queridos, bom vê-los aí, bom ver aí Priscila, Márcia, Thiago Ribeiro está aí, que bom que está aí, cara, Anderson, muito gostoso estar separando esse tempo então para a gente adorar o nosso Deus, e eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos aí, abrir os seus corações. Se você está com a sua família, junta aí a sua família, abraça a sua família aí do lado, e ora junto, vamos buscar o nosso Deus, colocando diante dele nossas vidas, e os pedidos que nós temos, continuem orando pela irmã Vera, ela está entubada, que Deus tenha misericórdia da vida dela e restabeleça a sua saúde, e ela possa estar junto com a gente mais uma vez e testemunhando da graça de Deus, bem como estejamos orando pela situação do nosso país, as famílias que estão sofrendo brutalmente com a quarentena, com essa rotina mudada por conta da pandemia, e com isso sustentos também cortados. Então vamos orar por isso e colocar diante do Senhor a saúde de cada um dos familiares da nossa igreja, né? A nossa igreja em união, que ela permaneça unida nesse período, bem como também você e eu permaneçamos unidos em Cristo, buscando o nosso Senhor Jesus com todo o nosso coração. Legal? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor, muito obrigado por este tempo, obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, Pai, pela maneira como o Senhor tem cuidado da gente. Muitas vezes, Deus, as situações, as circunstâncias parecem não ser favoráveis e não são aos nossos olhos mesmo. Situações difíceis, circunstâncias difíceis, muitas vezes externas e também internas no nosso coração, lutando contra a ansiedade, lutando contra a preocupação, lutando contra a dúvida, a frustração, tantas coisas, Deus, lutando também contra a insensibilidade, tantas coisas que a gente luta, Senhor, e o nosso agradecimento é porque o Senhor mesmo assim cuida da gente. O nosso pedido é que o Senhor nos ajude a enxergar esse teu cuidado. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Deus, cuida das nossas famílias. Te pedimos de maneira muito especial, Deus, que o Senhor continue cuidando da irmã Vera, e a nossa oração é que ela seja curada. Deus, por favor, cure-a do coronavírus, que ela saia da intubação, bem como também o tratamento seja perfeito, e assim ela seja restaurada e possamos juntos louvar como igreja, com ela, o seu nome, Deus. Te pedimos de maneira muito especial também a questão da nossa nação. Já é uma nação muito sofrida por conta de toda a corrupção, por conta de toda a maldade, por conta do próprio coração humano, que é pecaminoso, é horroroso, mas também agora por conta dessa pandemia, uma nação que já sofria muito, agora sofre mais, e temos pessoas aí, famílias sem sustento, temos famílias que estão sem emprego, não têm a visão do amanhã, de como será o dia ao amanhecer, que pão dará para os seus filhos. Senhor, quem sabe alguns já estejam dormindo sem esse alimento. Deus, nosso pedido é que o Senhor sustente essas famílias e nos ajude, Senhor, se estiverem próximas a nós, se estiverem ao nosso alcance, que a Tua graça nos ajude a brilhar a luz e levar do Senhor o sustento para eles também. Nós te pedimos por isso. Abençoa a saúde de cada um dos nossos familiares, de cada um da nossa igreja. Pedimos, Deus, para aqueles que estão passando por necessidade ou para aqueles que são autônomos, que o Senhor venha e traga a provisão que só o Senhor pode trazer e da maneira que só o Senhor pode fazer também, como sempre fez. E nesse momento não é mais difícil para ti. É o Senhor que sempre proveu, é hoje o Senhor quem vai prover também. Nós colocamos isso diante de ti. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós oramos assim agradecidos. Abençoe este tempo agora que nós ouçamos a sua voz em nome de Jesus. Amém. Muito bom, queridos. Eu tenho alguns avisos importantes aí para a gente, coisa rápida. O primeiro deles aí é sobre a arrecadação das cestas básicas. Hoje o Serginho foi lá, fez a compra com as ofertas que nós recebemos. Foi ao total, se eu não me engano, R$ 930 para comprar cestas básicas.
e nós conseguimos montar aí 21 cestas básicas completinhas, lindinhas, com sabonete, com itens de higiene, com itens de limpeza, com alimentação legal. Então, assim, é uma cesta muito, muito, muito legal, perto daquilo que a gente pode fazer realmente. Deus, ele nos deu a alegria aí de montar essas 21 cestas hoje. A gente só está aí com algumas coisas faltando, 3 caixas de leite que ainda faltam para a gente conseguir colocar leite dentro das cestas e assim as famílias que tiverem crianças de repente conseguirem dar um achocolatado, né? Faltam aí também, não lembro quantos aí, acho que são 33 achocolatados, um cuscuz. Cuscuz é baratinho, né? A gente comprou um monte hoje, acabou esquecendo de um. E também tem mais coisa aí, mas depois vai passar na mídia para vocês, na comunicação. Quem quiser contribuir com essas coisinhas, são as coisinhas que faltam para a gente então entregar as cestas básicas e trazer o sustento aí do Senhor. Não é a gente que está dando sustento para essas pessoas, não é Deus que está dando para elas através de nossas vidas. Deus está usando a gente. Isso é bom demais. Então sejamos luz, brilhemos a luz de Jesus para a nossa comunidade, para a igreja, para aquelas famílias da igreja que estão precisando também. Então, se você, de repente, querido, olha, e seja bem sincero, a gente não tem nenhum julgamento, não temos a intenção de saber sua condição, não, a gente só quer, de fato, ajudar. Então, se você é da igreja, se você está aí ouvindo a live, precisa do sustento, a gente está querendo demais ser bênção na tua vida e ser usado pelo Senhor para trazer o sustento que Ele quer dar para você. Então, nos procure nesse sentido, a gente vai estar aí atento, só procurar a igreja, qualquer um da igreja sabe com quem falar, você pode procurar a Karen, ou então simplesmente mandar mensagem na rede social, tá bom? A gente está fazendo o máximo que a gente pode, 21 cestas na primeira semana, eu sei que talvez a gente não consiga fazer isso toda semana, mas à medida que a gente puder e à medida que outras pessoas se juntarem a nós, eu acredito que a gente pode fazer muito mais, tá bom? Esse é o primeiro passo que a gente está dando aí para brilhar a luz em nosso bairro e ajudar aquelas famílias que estão realmente precisando. Outra coisa importante que nós temos, não sei se você já reparou, mas a igreja está com um visual novo nas redes sociais e é uma chamada, inclusive, para você se inscrever nas nossas redes sociais, no Facebook, que você está ouvindo a live agora, no Instagram, no YouTube, a gente agora está colocando os materiais, pregações, sugestões de louvores, sugestões de estudos bíblicos, nós temos ali indicações e vídeos em playlists para que você possa estudar a Bíblia de repente com um seminário, com alguma palestra muito boa que a gente já separou para você ouvir. Então tá lá no YouTube, você, por favor, entra lá e se inscreve. É só procurar Igreja Batista Jardim Itamaraty, vai aparecer a nossa igreja ali, entra no canal e se inscreve e ali você vai ver um monte de coisa para você poder ficar por dentro de tudo. E baixe o aplicativo, se você ainda não baixou, baixe o aplicativo para que você fique por dentro de todas as coisas que acontecem na igreja. Legal? Esse é mais um aviso que eu estou te dando. E o terceiro e último aviso, temos irmãos que estão com dúvidas de como contribuir com a igreja, com o seu dízimo de sua oferta. É só fazer um DOC ou TED ou uma transferência, né, através do nosso banco, da agência aí, Bradesco. E se você quiser, não consegue, por favor, é só procurar os tesoureiros da nossa igreja ou mandar mensagem nas redes sociais aí, a gente te ajuda a conseguir fazer com a sua contribuição. Querido, se você não é crente, está ouvindo essa mensagem aí, está ouvindo essa live, não se preocupe, a gente não está te constrangendo a nada e você não é obrigado a nada, tá bom? Isso aqui é um privilégio que nós entendemos do cristão, daquele que tem a Jesus no coração, daquele que é membro da igreja e assim contribui com uma parte que Deus tem dado no seu sustento para continuar a obra do Senhor através da comunidade de Jardim Itamaraty, que aqui se reúne no Campo Limpo, tá bom? Bom, esses são alguns avisos importantes. Deus abençoe você. Eu vou colocar um louvor. Vai ter gente aí que vai chorar, porque a gente já está com saudade, eu estou com muita saudade também. Mas um louvor da Igreja Batista de Jardim Itamaraty, cantando comigo estás. Teve um membro que gravou e enviou para a gente vai colocar aqui para louvar a Deus juntos, tá bom? Com este cântico de adoração ao Senhor. Quero convidá-lo a louvar o Senhor em sua casa, com a sua família. E se você, de repente, gravou algum cântico, está
o vídeo tá bom para a gente ouvir, para a gente transmitir, manda para a gente, que a gente que está colocando os cultos aqui é muito mais legal do que colocar, às vezes, as bandas do próprio YouTube, tá bom? Então a gente vai louvar o Senhor, louve ao Senhor conosco, cantando Comigo Estás, o Senhor que está sempre presente com a gente, Ele sempre está presente, e não importa o momento que você esteja, Ele está andando contigo aí, Ele está na tua casa, Ele está contigo aí, basta você buscá-lo, que Ele se deixará ser encontrado, tá bom? Então vamos louvar o Senhor, cante com a gente, conte com um grupo de louvor, Comigo Estás, vamos louvar o nosso Deus.
Que delícia louvar o Senhor com o louvor da própria igreja. Deus é bom demais. A gente ter essa esperança de que, de fato, o Senhor está com a gente e um dia nos encontraremos com Ele. Isso é maravilhoso. E eu quero convidá-lo a orar mais uma vez para a gente meditar um pouquinho nesse texto que a gente vai olhar agora, tá bom? Feche teus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, obrigado porque acabamos de cantar que comigo o Senhor está com a gente. Obrigado porque isso é muito pessoal, Deus. O Senhor é um Deus pessoal, próximo, não é um Deus distante. E que um dia nós estaremos contigo, Pai, onde não haverá mais nada que seja barreira para o nosso relacionamento com o Senhor, onde mais nada, Deus, tomará o nosso coração, a não ser a Tua presença. Obrigado por isso, Deus. Nem dor, nem lágrima, nem choro, nem noite, nada disso, Pai, haverá mais no dia que nos encontrarmos contigo. Nós somos gratos ao Senhor por isso. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus a gente ora. Peço também que fale aos nossos corações através desse versículo, nessa breve reflexão, que a gente, nesse tempo, Pai, ouça a Tua voz um pouco mais. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom! Abre tua Bíblia aí, se você tiver com ela, Mateus capítulo 26, versículo 39. E bem-vindos aí aos irmãos que chegaram um pouquinho mais tarde, bom vê-los. Bom saber que estão aqui com a gente, louvando ao Senhor. Edson, Camila, legal, Camila que você está aí. Acabamos de ouvir um louvor com a própria banda da IBJI tocando, um louvor que foi gravado ano passado e esse ano, na verdade, né? E foi muito bom a gente louvar junto aqui. Legal, abriu tua Bíblia, Mateus 26, versículo 39. Se você está com ela aí, acompanha comigo, se não, acompanha na própria telinha aí, a gente vai meditar um pouquinho nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Que texto, né? Para quem já conhece essa passagem bíblica, sabe todo o contexto que está envolvido, aonde esse versículo está escrito, em que momento Jesus está falando isso. E são palavras muito fortes, né? Eu deixei em branco aí tudo aquilo que se relaciona ao Pai, e deixei em azul tudo aquilo que se relaciona ao Filho, na oração dele, né? E a gente vai notar algumas coisas interessantes, mas antes disso, eu gostaria que você só pensasse um pouquinho no contexto, no momento em que foi escrito esse versículo bíblico, no momento em que Jesus pronunciou essas palavras. Foi exatamente na noite em que ele foi traído e entregue para os soldados, para então ser levado, ser julgado injustamente, o justo pelos injustos, né, como a gente vê em Pedro, e depois crucificado tanto pelos judeus, por culpa dos judeus. Lembra que a gente até viu isso na pregação de domingo passado, quando fala no caminho de Emaús, que os discípulos falam assim: olha, você não viu e não sabe o que os nossos líderes fizeram com Jesus? Então a culpa, em primeiro lugar, recaindo sobre o próprio povo de Deus, os próprios judeus, em especial os líderes do povo judeu, os fariseus ali, que entregaram Jesus para ser crucificado. É nesse momento em que Jesus está orando, momentos antes dele ser entregue desse jeito. O que aconteceu antes foi a ceia do Senhor. Jesus, então, ele ceia ali com seus discípulos, e após isso ele vai até o jardim do Getsêmani, que é o jardim onde acontece a oração de Jesus. Para quem viu A Paixão de Cristo, o filme do Mel Gibson, quem não viu, veja, é onde começa o filme ali, Jesus se ajoelhando no jardim, na noite, na calada da noite, orando e suando sangue de tanta aflição e de tanta dor que ele estava sentindo, de tanta angústia que estava no seu coração. E então, ali, ele faz e pronuncia algumas palavras. Para ele fazer essa oração, ele chamou alguns discípulos para estar perto. Se você olhar o versículo 36 ali, e 37, vai ver o seguinte: em seguida Jesus saiu com os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu
e começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus, ele se entristece, Jesus, ele fica angustiado neste momento que precede a traição, que precede de fato a entrega aos soldados para ser crucificado, humilhado, esbofeteado, cuspido e por aí vai. Esse é o momento que Jesus está pronunciando essas palavras, né? E o versículo 39 mostra uma oração, a primeira, que se repete por 3 vezes. E no intervalo dessas 3, ele volta e os discípulos estão dormindo, ao invés de orar e vigiar junto com ele. Mas olha só essas duas partes dos versículos que eu quero que vocês prestem atenção e eu quero refletir hoje contigo nessa sexta de paixão, sexta de Páscoa. Diz assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Primeira parte que eu quero que você perceba é: meu Pai, como tu queres. O que Jesus nos ensina nesse primeiro momento da oração e nesse primeiro momento aí de Getsemane é exatamente a vontade que ele tem, que é a de fazer a vontade do Pai. Jesus, ele coloca a vontade de Deus acima de tudo. Então ele coloca: meu Pai, seja como tu queres. Essa é a oração de Jesus. Esse é o norte da oração de Cristo. Meu Pai, como tu queres. E muitas vezes nossas orações, elas não seguem esse padrão, não seguem esse princípio, esse norte. Muitas vezes as nossas orações, elas seguem o norte do nosso coração. O nosso coração muitas vezes vai lá, começa a orar, e a gente vai e fala: Senhor, por favor, faça isso, por favor, faça aquilo, perdoa isso, perdoa aquilo, nos dá isso, me dá aquilo, faça isso, faça aquilo. E o fato é que o norte, muitas vezes, da oração, tanto dos crentes quanto daqueles que querem ter algum relacionamento com o Senhor, mas ainda não são, o norte, muitas vezes, são os anseios do próprio coração na satisfação das suas próprias lutas, ou na garantia e vitória das suas próprias lutas. Não é à toa que muitas igrejas ensinam a orar o decreto de vitória. Senhor, eu decreto, eu declaro que o Senhor vai fazer isso, que virá vitória sobre a minha vida, que eu sairei dessa situação de aflição, eu sairei dessa situação de dívida, eu sairei dessa situação conjugal, eu sairei não sei o quê, não sei o quê. E muitas igrejas têm ensinado esse decreto, essa declaração, essa exigência de Deus. Como se Deus fosse um mero atendente dos nossos pedidos, fosse um Papai Noel. E o que a gente aprende na oração de Getsemane é totalmente diferente. O que a gente aprende na oração de Getsemane, o norte da oração de Jesus é a vontade de Deus, é a vontade do Pai. Lembra que a oração do Pai Nosso que Jesus ensina em Mateus é a oração, logo nos primeiros capítulos ali, né? É a oração que é um filho derramando o seu coração diante do Pai. E ele faz isso exatamente agora em Mateus 26. Ele derrama o coração diante do Pai. Senhor, meu Pai, seja como tu queres. Então, a primeira coisa que a gente entende nessa oração de Jesus é um princípio que é norteador para as nossas vidas, para as nossas orações, para tudo aquilo que a gente faz. Que seja como a vontade do Pai. Esse é o primeiro princípio. Primeira ideia que a gente precisa tirar da paixão de Cristo, da noite em que Jesus foi traído, de fato desse sacrifício de Jesus, é que a vontade de Deus deve estar acima da nossa. E a cruz nos possibilitou isso. A cruz nos possibilitou não querer somente nossos desejos, ou não nos entregar aos nossos desejos, ou não simplesmente querer bênçãos. A cruz nos ajudou, a cruz nos livrou desses desejos e nos trouxe o privilégio de falar: Senhor, reina em minha vida, faça a tua vontade e não a minha, porque a minha é má, a minha é ruim, né? Então, o primeiro princípio é a vontade de Deus sobre nossas vidas. É isso que uma das coisas que a oração de Jesus nos ensina, que a paixão de Cristo nos ensina. A segunda coisinha é, de fato, esse derramar do coração. Muitas vezes as pessoas não entendem que a oração ela é uma entrega do nosso coração. Por isso que repetir orações e ter uma sistemática de oração,
uma oração mecânica não serve de nada. Porque a oração, ela é uma declaração do que está acontecendo no meu coração com o meu Deus. E colocando a vontade dele acima disso que está acontecendo no meu coração. E isso não impede, a vontade dele, não impede de eu derramar minha vida e derramar meus sentimentos e derramar meus desejos diante dele. O problema é que nós queremos colocar o nosso desejo como norte, sendo que, na verdade, o norte é a vontade de Deus. Então, o que Jesus faz nessa segunda parte que está em azul aí na sua telinha é: afasta de mim este cálice. O que é o cálice? A morte de Jesus. É isso que a gente faz quando a gente comemora ou celebra o memorial da ceia. A gente tomando o cálice, a gente está mostrando ou anunciando a morte de Jesus até que ele venha. O cálice representa o sangue de Jesus vertido naquela cruz e o pão representa o corpo de Cristo humilhado, ultrajado, esmagado naquela cruz por nós. Então, o que Jesus está falando afasta de mim a cruz, afasta de mim tudo isso que eu vou experimentar agora nesse sofrimento por conta dos pecados da humanidade. O que Jesus está fazendo diante de Deus é lançando o sentimento, os desejos, lançando a sua dor, a sua angústia, derramando o coração dele diante de Deus, diante do Pai. É isso que Jesus está fazendo. Isso é uma oração. É derramar nossos corações. Por quê? Porque nós temos um relacionamento com o nosso Deus. Nós temos um relacionamento com o nosso Pai. E é isso que nossa igreja tanto luta para ensinar e para mostrar ao mundo. Nós não somos uma religião. O cristianismo não é um sistema religioso. O cristianismo, a igreja, é o relacionamento com o nosso Salvador. É relacionar-se com Deus, é relacionar-se com Jesus. E é isso que Jesus está ensinando nessa oração. Ele está ensinando, mais uma vez, que existe um relacionamento entre Deus Pai e seus filhos. E este caminho estava sendo aberto por Jesus através desse sofrimento, que ele lança diante de Deus e fala: Deus, meu Pai, esse sofrimento passa de mim. Jesus, ele é Deus. Mas neste momento, enquanto ele estava aqui conosco, ele estava sujeito às dores, sujeito a essa carne que nós temos aqui. Ele estava sujeito a tudo aquilo que o homem natural sofre, porque ele se fez homem por nós. E este momento é o momento em que Jesus está lançando um desejo, está lançando seus anseios, suas dores humanas, como nós. Não é à toa que Hebreus fala para a gente que ele sofreu como nós. Ele de fato sabe o que é o sofrimento, ele de fato sabe as nossas dores e por isso ele é capaz de nos socorrer. E por isso precisamos buscá-lo. Jesus ele sentiu isso, Jesus ele se coloca na presença do Pai, derramando o coração dele. Gente, isso é a sexta-feira de Páscoa. Isto é a Páscoa. A Páscoa é essa celebração que nós fazemos de um Cristo que enfrentou o caminho da morte, enfrentou a morte por nós, em nosso lugar, e para vencer a morte, nos dando também a vitória sobre ela e uma nova vida para ser vivida. Isso é a Páscoa. Nós estamos estudando uma série, domingo passado foi a primeira pregação, está no YouTube aí, está no Facebook também, O Caminho em Emaús. E agora nós, nesse domingo, estudaremos sobre o caminho no deserto e o caminho do Gólgota. Domingo de manhã e domingo à noite. Falando sobre o caminho que Jesus percorreu e que nós, nas nossas vidas, percorremos. Mas que em todas elas Jesus já caminhou, em todas elas Jesus caminha conosco e nos dá a certeza de que Ele está conosco e nos dá uma esperança para passar por esses caminhos. O que nós precisamos fazer e entender é que nós temos um Jesus que nós podemos lançar nossos corações. E isso é o que ele ensina nessa oração. Você já fez uma oração lançando seu coração diante dele? Você e eu temos lançado nossos corações diante do Senhor, temos derramado nossas angústias, nossas dores. Nós precisamos fazer isso. O que esse texto ensina é lance Jesus, o nosso Deus, ele está atento a isso. Salmo nos ensina, né, que ele inclina os ouvidos dele para ouvir o nosso clamor. Ele inclina. Nós temos um Deus que realmente é um Deus de relacionamento.
E é isso que ele está ensinando através dessa passagem. Agora, olha só como o despejar do coração de Jesus se conclui. Afasta de mim esse cálice, ou seja, afasta de mim todo esse sofrimento. Contudo, não seja como eu quero. Como é o que eu quero? Eu não quero passar por esse sofrimento todo. Eu não quero ser humilhado. Eu não quero usar uma cruz de espinhos. Eu não quero ser pregado numa cruz. Eu não quero ser humilhado, cuspido e sofrer tudo isso. O sofrimento ele é grande demais, Deus. Contudo, não seja como eu quero. A declaração de Jesus, ela se conclui no sentido, olha, o meu medo é esse. Eu não gostaria de passar por tudo isso. Mas, Senhor, não seja como eu quero. Tira esse desejo, tira essa angústia, tira essa tristeza profunda do meu coração para fazer a tua vontade. A gente não vai debater aqui sobre toda a polemicidade desse texto e tudo aquilo que envolve teologicamente falando, porque hoje é uma reflexão. Mas o que eu gostaria que você pensasse junto comigo aqui é como tem sido nossas orações? Qual tem sido o norte da sua oração? Qual tem sido o norte da sua vida? Tem sido a vontade do Pai? A sua oração, ela tem sido de fato um derramar do seu coração ou ela tem sido algo automático, religioso, sistemático? Você de fato tem lançado o seu coração diante do Senhor? Você e eu temos feito isso, temos entendido que orar é nos relacionar com o nosso Salvador. Jesus, ele, neste momento que está orando, tem os seus discípulos dormindo. Os discípulos dormem de cansaço. O desafio para a gente agora é não durmamos. Não durmamos nessa caminhada. Mas que o norte da nossa caminhada seja a vontade de Deus e que, se for preciso tomar o cálice, que nós tomemos. Se tivermos que sofrer o que tivermos que sofrer, que assim soframos. Nós podemos lançar nosso coração diante dele. Eu não sei como é que está a sua vida, mas você tem que lançar diante do Senhor seus sofrimentos, suas dores. Você e eu precisamos fazer isso. Nós precisamos derramar diante do Senhor toda a nossa angústia. Nós precisamos fazer isso. Você e eu precisamos fazer isso. Mas sempre com o norte, Senhor, meu coração está angustiado. Seja feita a tua vontade. E Romanos nos ensina, né? É muito legal isso. Romanos nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso, se ainda que seja o sofrimento que nós vamos enfrentar, que saibamos que a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável, e por isso podemos descansar e derramar nossos corações diante dele. Que essa noite de sexta-feira, que essa celebração da Páscoa, ela seja de fato um momento que você relembre o que Cristo fez por nós. Que eu e você, de fato, venhamos a trazer à nossa memória o que Cristo enfrentou por nós e enfrentou em nosso lugar. E que isso nos ajude a falar, Senhor, o Senhor já fez tudo. Eu só preciso me lançar diante do Senhor e confiar na tua boa, perfeita e agradável vontade. E eu quero me lançar diante dela. É isso que somos desafiados a fazer hoje. Que você e eu hoje possamos lançar nossas angústias diante de Deus e possamos de fato morrer com Cristo naquela cruz e que possamos de fato, através desse caminho que foi aberto por Jesus naquela cruz e naquela tumba vazia, que possamos desfrutar desse privilégio que temos de falar com o Pai como um relacionamento verdadeiro e real e lançar nossos corações diante dele, sabendo que ele conduz nossos caminhos e que podemos descansar nisso. Amém? Essa é a nossa reflexão de hoje. Quero convidá-lo
a fazer essa reflexão no seu coração, olhar para esse texto mais uma vez, de repente ler o capítulo 26 inteiro de Mateus, olhando todo o contexto, tudo que está acontecendo, e entendendo inclusive que Mateus 28 termina com esse Jesus que tomou o cálice, falou para os seus discípulos: portanto, agora vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês até o fim dos séculos. Eis que estou com vocês. Jesus está conosco, porque ele tomou o cálice e ele venceu a consequência do cálice, que era a morte, para nos dar vida junto com ele e estar conosco em nossos corações hoje. Essa é a nossa esperança, essa é a Páscoa, e eu quero então finalizar esse tempo orando contigo e falando com o nosso Senhor mais uma vez. Junte-se aí com a sua família, dá um abraço na tua família, se você estiver com a sua família do seu lado, se você estiver sozinho, que tal você se colocar de joelhos e orar e falar: Senhor, seja feita a tua vontade, e eu quero lançar diante do Senhor agora toda a minha angústia, todo o meu coração, tudo aquilo que eu tenho vivido que eu gostaria tanto que o Senhor reinasse nisso. E eu quero lançar isso diante do Senhor. Eu gostaria que muita coisa fosse diferente, mas eu quero lançar tudo isso diante do Senhor, porque eu confio na tua vontade. E eu quero que o Senhor realize o que bem quer diante dessas circunstâncias que eu tenho vivido. Senhor, estou me lançando. Faça isso. Vamos orar ao Senhor? Coloque-se de joelhos ou junte-se, abrace sua família e vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Pai, obrigado. Obrigado por este momento que nós lemos a tua palavra e que nós vimos o que aconteceu contigo ali no Getsemane. O sofrimento, Pai, que o Senhor enfrentou por nós, e como Atos 20 nos ensina, o Senhor derramou o seu sangue pela igreja. E Deus, obrigado por nos mostrar que nós podemos, de fato, derramar nossos corações num relacionamento profundo, real, verdadeiro, sincero. Podemos lançar nossos corações com toda a angústia que temos. E o Senhor estará nos ouvindo, assim como está agora. E ao mesmo tempo que lançamos tudo isso, nós podemos falar: Senhor, não faça o que eu estou querendo, faça o que o Senhor quer, porque é melhor. Deus nos ajuda e obrigado porque nos mostra isso. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a de fato tomar nossa cruz. Nos ajuda de fato a morrer para as nossas vontades, para os nossos desejos, para os nossos ideais e ideologias. Nos ajude a morrer para tudo isso e falar: Senhor, faça a tua vontade em meu coração, tira tudo isso daqui. Deus, pela tua graça, nos ajuda a confiar na tua soberana vontade, assim como o Senhor Jesus nos mostrou no Getsemane como podemos fazer, porque Ele mesmo fez, mesmo na circunstância que estava sendo vivida. Obrigado, Deus, por isso. Nós oramos realmente agradecidos, porque o Senhor tomou o cálice em nosso lugar, para que nós vivamos e tenhamos uma vida real na tua presença, com uma esperança real de que um dia estaremos pessoalmente contigo. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês, muita saudade, mas que Deus fale contigo, fale com a gente e nos ajude a andar na presença dEle e confiar na vontade perfeita dEle. Amém? Um grande abraço, um beijo, estou morrendo de saudade. Nossa igreja já fez a arrecadação aí de 21 cestas básicas. Se você quer contribuir ainda, será lançada uma arte. Faltam 3 caixas de leite, 23 chocolatados, 24 chocolatados, alguns biscoitos. Então, você pode contribuir para que a gente possa brilhar a luz de Jesus, ajudando no sustento de algumas famílias que estão precisando. E se você está precisando, por favor, entre em contato com a gente, para que a gente possa mostrar esse Jesus que ouve o derramar do nosso coração. E muitas vezes a igreja será essa resposta para eles, né? Levando aquilo que eles têm derramado na presença do Senhor, e quem sabe agora pode ser o sustento. Tá bom? Então, que Deus te abençoe. Siga-nos nas redes sociais,
Inscreva-se nos canais para que você esteja por dentro de tudo e também tenha acesso a tudo que está acontecendo na nossa igreja. Pregações, estudos e tantas outras coisas estão disponíveis no YouTube também. Tinha mais algum aviso que eu tinha para dar aqui, mas eu esqueci mais uma vez, então olha os avisos aí que vão passar na tela depois, tá bom? E um beijo, Deus abençoe, queridos, até mais, se assim Deus permitir.